Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Muchibeda Vibhagine Yomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om. Namaste. Welcome to our Sunday Panchadasi class. Nós estamos cobrindo ainda o verso 4, que aborda o tema da criação, tanto do ponto de vista da criação de Maheshwara e a criação do Jiva, né? Compreendendo essas duas ordens, né? A ordem que é uma ordem aparente projetada por Ishwara e a ordem aparente, é tudo em Mitya, né? Uma é a realidade, é o modo que o Jiva projeta e também como ele cria efetivamente, e o modo que Maheshwara cria, de modo que a gente compreenda, né, um pouco mais esse fenômeno chamado o universo, o mundo no qual nós vivemos. Deixa eu desligar meu telefone aqui, muito embora ninguém me ligue. Então, nós vimos os versos anteriores, nós recomeçamos aqui do verso 27, né? 26, 27. Justo, Marcelo? 26, 27, né? Então, o 26 é uma pergunta, né? Então, o discípulo, né? O objetor, se diz objetor, the objector? Sim, não é comum isso, mas você pode colocar assim, o objetor. Então, o objetor, o Vedanta, ele encoraja, né, esse diálogo entre o professor e o estudante, porque o objetivo do Vedanta é realmente, né, revelar o significado, né, a verdade por trás de todos esses ensinamentos, né? E para isso as dúvidas precisam ser removidas, resolvidas, etc. Então, nós temos sempre esses diálogos, né, nesses textos do Vedanta. Então, esse objetor diz, embora a mente possa afetar os objetos percebidos no estado de ilusão, sonho, lembrança e imaginação, ela também afeta os objetos percebidos através dos sentidos no estado de vigília. Então, no estado de vigília, o Jiva, ele apresenta com todas as suas atividades, né, mentais, né, do corpo sutil, voltadas para o mundo objetivo físico-material, essa projeção de Maheshwara. Então, somente no estado de vigília, ele realmente está em contato com o mundo como projetado por Ishwara. Então, a questão aqui é, nós compreendemos que no estado de sonho, no estado de interpretação, no estado de delírio, nos estados alterados, qualquer que seja um estado subjetivo no qual o Jiva ele sobrepõe valor ou realidade aos objetos, nesses estados subjetivos, o Jiva está fazendo nada mais do que impor determinados valores a esse mundo que nós interagimos com, segundo as suas vassas, está moldando o mundo a modo seu. Então, todos nós vivemos com os nossos mundos, porque a matéria-prima é a mesma, é essa realidade física, material projetada por Maya, mas nós sobrepomos os valores que a gente deseja, né, segundo as nossas vassas. Então, esse é o mundo criado por Ishwara. E, naturalmente, nós vimos, né, nos versos anteriores que o Jiva não somente ele cria subjetivamente através do modo qual ele interpreta, ele lê, interpreta e experiencia esse mundo, essa realidade física material, mas ele também contribui objetivamente, essa que é a parte mais interessante, né? Por isso que o Jiva é tão importante nessa trindade Ishwara, Jiva e Jagat, né?
porque Ishvara, ele não consegue criar sem o Jiva. Ele cria com base as nossas vasanas, né? Então, o Jiva, ele vai interpretar o campo, ele vai interpretar o mundo, esses objetos que aparecem para ele, e interpretando eles, ele vai desenvolvendo e fornecendo a Ishvara as vasanas, as novas vasanas, ou as vasanas modificadas, e com base a todas essas vasanas, que são os resultados dos modos os quais o Jiva interpreta e percebe a realidade e responde aos estímulos dessa realidade, essas vasanas é a matéria-prima básica a qual Ishvara utiliza para remodelar, sustentar e reciclar esse mundo físico, material, objetivo, né, referido como Pratibhasika e Vyavaharika Satya, né, essa realidade projetada por Maya Ishvara. Então, o Jiva, ele não somente ele cria subjetivamente, porque é o modo qual ele percebe o mundo, interpreta o mundo, experiencia o mundo, que é diferente, né, de pessoa a pessoa, mas ele também cria o mundo, porque aí nós entramos num tema delicado, o tema do co-criação, co-criador. O Jiva não é realmente co-criador no sentido que muitas pessoas compreendem no mundo espiritual, entendeu? Mas ele é parte integrante da criação e ele fornece a Ishvara dentro da sua infinitésima parcela de contribuição, ele oferece as suas vasanas, a partir das quais Ishvara vai constantemente remodelar o campo, reapresentar os nossos paravada karmas segundo essa equação kármica extremamente complexa. Então, o Jiva, ele participa também efetivamente, ele participa também dessa criação objetivamente, mas ele não tem controle realmente. Ele é um fator entre tantos outros fornecidos a Ishvara que permite a Ishvara remodelar esse universo. Então, nós todos entendemos esse conceito, a criação do Jiva e a criação de Ishvara, né? Então, o verso 27, respondendo a essa questão, quando ele diz assim, ok, tudo bem, eu já compreendi que o Jiva, ele de qualquer modo, ele impacta, ele altera, ele distorce, ele sobrepõe, né, valor a esses objetos, mas no estado de vigília, quando ele vê os objetos físicos também são impactados e modificados pelo Jiva, pela mente do Jiva, entendeu? Aí a resposta é naturalmente não. Shankara diz não, ele diz que o Vidyaranya Swami diz que não, inclusive Shankara, Sureshwara e outros salientam o fato de que a mente assume a forma do objeto externo com o qual entra em contato e modifica essa forma para que a mesma se adeque aos seus propósitos. Tá? Então, a mente, como eu havia dito no outro dia, ela é um fenômeno, né? É uma energia, né? É um corpo de energia maleável e ela molda, ela se modela de acordo com os objetos. Então, os objetos ocorrem dentro da mente, a mente se modifica em contato com os objetos, né? Mas os objetos, eles são exatamente fiéis à imagem do objeto que ocorre dentro da mente. Somente a interpretação daquele objeto é que vai ser variada, né? Varia de acordo com as nossas vasanas, né? Mas os objetos, eles permanecem intactos, eles não são afetados por esse fenômeno subjetivo, né? Que nada mais é do que o modo qual cada um Jiva interpreta e experiencia os objetos, né? Então, a mente do Jiva não altera os objetos permanecem assim como eles são. Este verso desmascara a crença persistente, uma entre tantas crenças persistentes no mundo espiritual, de que os objetos físicos podem ser controlados pela mente. Então, isso é muito comum. Eu também caí nessa. Talvez poucos de vocês saibam disso, mas quando eu me mudei para os Estados Unidos, uns 21, 22 anos atrás, eu mudei porque eu caí um pouco nessa, entendeu? De que a mente tem, depois de tantos anos, né, com os meus professores espirituais, ainda assim,
eu caí para essa ideia de que a mente tem o poder realmente, né, de controlar as suas experiências, entendeu? E de atrair aquilo que ela quer, né? Então, essa é uma crença persistente no mundo de que a mente over matter, a mente pode criar realidade, a mente pode controlar o campo, entendeu? E a mente pode atrair e manifestar exatamente o que a mente quer. Então, esse aspecto que é muito pervasivo no mundo espiritual é uma ilusão. E esse verso, ele desmascara ou desmantela, né, esse conceito. Então, até mesmo do ponto de vista subjetivo, né, esse comentário diz, não é exatamente correto dizer que a mente se modifica, né? Dizer que o jiva modifica as formas dos objetos para que se adequem aos seus propósitos. Não, ele sobrepõe valores de acordo com suas vasanas. Não é uma modificação realmente dos objetos nos estados de sonho, de delírio, de imaginação, de antecipação. Todos esses estados subjetivos mentais, eles vão distorcer os objetos, mas não os distorcem realmente, distorcem a experiência, a noção, a antecipação, a minha expectativa, né, a respeito dos valores referentes a esses objetos. Os valores são sobrepostos pelo jiva, as interpretações são interpretações subjetivas sobrepostas pela mente do jiva, mas o objeto, de qualquer modo, até mesmo no estado de delírio, eles não são literalmente modificados pela mente do jiva, né? Então, quando o verso anterior diz que eles se modificam, eles ocorrem inconscientemente através das vasanas que operam a mente consciente do indivíduo e que vão sobrepor os valores segundo os seus gostos e desgostos, entendeu? Então, esse é um processo praticamente inconsciente até que ele se torne mais consciente, até que o jiva comece a compreender esse sistema, vasana, desejo, tendência de ação que vai reforçar ou ação que vai modificar as vasanas que originaram esse primeiro desejo, esse anterior desejo e aversão, né, anterior, né? Então, não é realmente correto dizer que o jiva ele modifica as formas naquele estado de delírio, sonho e imaginação. É simplesmente um processo inconsciente, né? As vasanas, elas vão sobrepor e o jiva praticamente ele não se dá conta desse fenômeno até que ele entre em contato com Vedanta e comece a compreender esse sistema, né? Sistema kármico, e comece a trabalhar em suas vassas, né? O que é trabalhar as nossas vassas? Ah, por que trabalhar as nossas vassas? Eu não sou as vassas. Sim, a gente não é as nossas vasanas, mas fundamentalmente todo jiva, né? Ele é nada mais nada menos do que um computador biológico operado por vasanas, né? Fundamentalmente ele é a consciência, mas a sua identidade, né, secundária, inferior, digamos assim, é o jiva, né? É o reflexo dessa consciência, né? Aquilo que define o que nós somos como entidade jiva, entidade que conhece e experiencia. Já que nós somos, né, governados por vasanas, então a única coisa que a gente pode fazer é converter essas vasanas, né, rajádicas, tamásicas, adármicas, fundadas na ignorância, né, da real natureza do ser, convertê-las em vasanas sábias, vasanas, né, fundadas nesse conhecimento espiritual completo, extensivo, né, como apresentado pelos ensinamentos do Vedanta, né? Então, esse processo inconsciente, ele opera a mente de todos os jivas, até que o jiva se dê conta e ele desenvolva mérito kármico suficiente para entrar em contato com os ensinamentos dos Upanishads, e aí ele começa esse processo, muitas vezes referido em nossos textos como um processo de conversão de vasanas, né? Um processo de purificação ou refinação, refinamento, né? do nosso intelecto, do nosso corpo sutil, ou ainda, em outras palavras, esse processo de elevação espiritual, né? de desenvolvimento de sabedoria espiritual.
Então, esse é fruto de um mérito kármico que já diz muito sobre nós presentes, né, com os nossos esforços, né, para assimilar esses ensinamentos dos Upanishads. Então, Ishvara apresenta objetos, situações, eventos, circunstâncias, tudo isso são objetos. São objetos sutis, né? Mas eles são objetos porque são situações que estão ocorrendo para mim, eu sou alguma coisa outra que é a minha situação, a minha circunstância de vida. Então, tudo isso também são objetos. Então, o Ishvara apresenta os nossos parabhada karmas de momento a momento, como as nossas circunstâncias de vida, né? Ao Jiva, cujas vasanas inconscientes continuam a interpretá-los, né? Até que elas sejam convertidas em vasanas conscientes. Vasanas conscientes, nesse sentido, seriam vasanas que são fundadas na real compreensão do que está ocorrendo, entendeu? O que está ocorrendo? Todos os objetos possuem certos valores utilitários, mas fundamentalmente eles são valor neutro. Então, o Jiva, com suas vasanas, projeta valor, e ele acaba caindo nessa problemática humana de sofrimento, né, humano, né, de expectativa, ansiedade, frustração, irritação, raiva, porque ele não consegue exatamente haver o que ele quer e evitar o que ele não quer. Então, quando ele compreende tudo isso, aí ele começa a se tornar consciente, assim por dizer, desse mecanismo. Aí ele fala, ok, já que eu sou um computador biológico programado por vasanas, eu quero ser programado pelo Dharma, eu quero ser programado por esse conhecimento espiritual, entendeu? Que começa com a compreensão de Karma, Dharma, né? E termina com a compreensão da minha natureza como Satya, né? Então, tudo isso é parte desse processo, né? De abandonar, de sair, de se libertar desse mecanismo, né, retroalimentado, tirano, né, que opera a grande maioria da humanidade, né, de tal modo que os seres humanos continuem, né, fornecendo a Ishvara essas vasanas densas, né, todas fundadas na total ignorância espiritual, entendeu? Essa é a realidade do mundo, e esse mundo existe por causa da ignorância. Por isso que diversas vezes é apresentado como essa linda, maravilhosa, complexa, inteligente ignorância, né? Por exemplo, na mesma mente onírica, coisas maravilhosas e terríveis acontecem, o que leva à conclusão de que a substância onírica é neutra em valor, né? Então, o que é uma substância onírica? São as impressões mentais, emocionais que permanecem, né, na minha mente, né, após um dia, uma semana de circunstâncias lindas, maravilhosas e celestiais ou favoráveis, ou de karmas difíceis, conflitantes, adversos, etc., estressantes. Então, dependendo das nossas experiências do dia a dia, a gente vai acumulando determinadas impressões mentais e emocionais, e dependendo da qualidade das mesmas, elas podem ser projetadas durante o estado do sono como o sonho. O sonho nada mais é do que essas impressões sendo projetadas, refletidas na mente do Jiva, na medida que essas vasanas elas começam a vibrar e projetam essa realidade subjetiva chamada o sonho. E aqui está dizendo o quê? Que a mente do indivíduo, né, ela pode projetar coisas maravilhosas ou terríveis. Ela pode ter um pesadelo ou ela pode ter sonhos, né, que a pessoa diz assim, oh, meu Deus, eu queria não ter jamais acordado, né? Então, o que leva à conclusão de que essas impressões, essas energias mentais, fundamentalmente, elas são livres de valor intrínseco. Elas são neutras em valor, porque é a mesma substância, entendeu? Essas energias, elas projetam tanto coisas maravilhosas como coisas terríveis, né? Então, o que leva à conclusão que essa substância, essas energias, fundamentalmente, elas são livres de valor. Ishvara, né, nesse contexto, é a mente onírica, é impessoal, entendeu?
esse campo de energias mentais. E o condicionamento do jiva é o próprio drama que se desenrola. Né? O condicionamento produz o drama. São, em outras palavras, são as interpretações, são os quereres e não quereres, os gostos e desgostos, são as vasanas do jiva, que projetam, né, essas energias, criando o mundo dos sonhos, nos quais o jiva vai igualmente, né, tanto no estado de vigília como de sonho, ele vai curtir ou sofrer aquelas experiências, tanto do mundo físico material, do estado de vigília, quanto do mundo dos sonhos, né? Então, isso diz muito sobre o quê? Sobre a natureza neutra de tudo isso, né? As energias grossificadas que se manifestam como o mundo físico material, no qual nós interagimos, e as energias sutis que se manifestam como o nosso mundo sutil, né? O mundo da mente onírica, que ambos são neutros de valor, mas são as nossas vasanas, tanto no estado de vigília quanto no estado de sonho, que vão curtir ou sofrer segundo os nossos gostos e desgostos. Não? Os fatos de as vasanas inconscientes interpretarem a realidade pode representar um problema para um jiva que procura moksha. Ele pode afirmar que não é responsável por seus problemas, assumindo a mentalidade vítima e evita trabalhar nas vasanas. Então, isso é um ponto importante de compreender, porque quando isso aqui nos leva de volta, de novo, à questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe ou não existe? Entendeu? Então, as escrituras dizem que o livre-arbítrio existe, porque todos nós sabemos que nós temos uma capacidade de escolha. O jiva, ele está sempre escolhendo, né? Aí vem dá um outro ângulo, né? As escrituras podem vir e dizer assim, não, mas o jiva, ele não possui um livre-arbítrio absoluto, porque ele está escolhendo segundo as suas vasanas. Em outras palavras, vasanas estão escolhendo para o jiva. Tá? Então, o jiva tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio? Né? Ele não tem, se a gente vê, né, a situação, vê esse drama, né, o drama humano da perspectiva de Ishvara. Quando a gente vê da perspectiva de Ishvara, todos os jivas estão sendo operados pelo corpo macrocósmico causal de vasanas. Né? Cada corpo dessas almas individuais, eles recebem as suas vasanas na sua conta kármica, entendeu? E ele vai constantemente ser influenciado ou operado até mesmo por essas vasanas. Né? Então, o jiva tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio? Né? O que distingue o jiva humano dos outros jivas? Os outros jivas, eles não possuem um intelecto capaz de dizer sim ou não a uma vasana. Entendeu? Os outros jivas são programas que são operados a partir dos seus corpos causais e eles não têm nenhuma possibilidade de dizer não a alguma ou nenhuma dessas vasanas. Eles são literalmente programas, né, computadores biológicos programados sem nenhuma possibilidade de modificar o seu programa. O jiva, muito embora ele seja operado por suas vasanas, ele possui um intelecto que lhe permite a possibilidade de conectar, né, esses pontos, né, entre as minhas predisposições, as minhas tendências, entendeu? Os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas determinações, as minhas ações e os resultados de minhas ações. O intelecto humano permite ao jiva entrar nesse campo de melhoramento humano. Portanto, o jiva, ele tem a possibilidade de modificar o seu programa. Ele não tem uma possibilidade, uma capacidade absoluta de controlar os resultados de suas ações, ele não tem possibilidade de controlar o seu destino, porque o destino de todos é dentro da jurisdição de Ishvara, mas ele tem a possibilidade de se melhorar pessoalmente, ok? Como? Convertendo aquelas vasanas que são
propícias ao nosso declínio espiritual, convertendo em vasanas que são propícias, conduzentes à nossa elevação espiritual. Isso é possível e isso é suficiente para determinar que, do ponto de vista do jiva humano, ele possui a capacidade de escolha, portanto, ele possui um intelecto inteligente que lhe permite escolhas que o permita a liberação e a saída do samsara, né? Então, que é a liberação moksha, é você deixar esse círculo retroalimentado, viciante, tirano, entendeu? Que nos amarra indefinidamente, exatamente como um programa. O jiva tem uma luz de inteligência nesse intelecto humano que permite a ele romper a mecanicidade de sua vida, implementando melhoramento, purificação, refinamento mental, até que ele seja apto a compreender as declarações finais dos Upanishads. Então, é perigoso, a gente tem que sempre fazer uma ressalva, dizer que as vasanas é que vivem para a gente, as vasanas são inconscientes e elas nos operam, elas interpretam. Isso pode criar uma impressão na mente de alguns de nós de que o jiva ele é 100% impotente a respeito do seu processo de elevação. E o que não é, as escrituras de novo e de novo dizem que somente através do esforço individual do jiva, o jiva pode se elevar espiritualmente. Isso diz muito. Ele diz que o jiva não pode ficar esperando que seu programa se modifique devido a fatores, né, coletivos ou fatores, né, transcendentais. Não. As escrituras dizem de novo, e apresentam a lógica que suporta essas declarações. Somente através do esforço pessoal, individual de cada um de nós podemos nos libertar dessa ignorância que nada mais é do que esse programa, né, compulsivo, né, vinculativo, que nos amarra no samsara, né? Então, a gente não quer cair numa ideia de fatalidade, de impotência, no qual o jiva, muitas pessoas no mundo espiritual, pessoas que não conheceram o karma e o dharma e yoga, elas pensam que a realidade é que tudo é a consciência, e a consciência já é livre, portanto, não existe nada que a gente precise fazer, porque até mesmo a iluminação é nas mãos de Ishvara. Não, a iluminação é nas mãos do jiva, porque somente o esforço individual, pessoal do jiva, em purificar, em converter aquelas vasanas, em vasanas de sabedoria, né, e de elevação e purificação, somente o jiva, através de seu esforço, vai apresentar a Ishvara todos os seus esforços kármicos e desenvolver os créditos necessários, de modo que Ishvara vai dizer, ok, esse cara está sofrendo já diversas encarnações, ele sofreu o pão que o diabo amassou e ele não se entrega, ele continua querendo sair do samsara, ele continua querendo derrotar esse vilão eterno, né, universal, a ignorância, né, o avidya. Então, o Ishvara, no final, vai dizer assim, não, esse cara realmente ele possui méritos suficientes, portanto, ele precisa se libertar. Mas por que Ishvara vai determinar isso? Não é uma loteria, ele determina isso com base aos nossos esforços, né? As nossas dedicações, o nosso empenho, o nosso desejo por esse autoconhecimento e libertação. Então, a gente tem que ficar atento para não cair nessa mentalidade de vitimização, né? Ou vitimização, não sei como é que a gente diz isso? Vitimização. Vitimização, essa mentalidade de vitimização que paralisa os indivíduos e diz assim, não tem nada para fazer, então vamos curtir a vida, porque o que será, será, se for o meu destino, né? Não, o destino, o jiva não controla, mas ainda assim é somente através dos seus esforços pessoais que o seu destino pode ser um destino mais elevado, entendeu? Com condições mais favoráveis. Arlindo, vou fazer uma pergunta. Existe algo no Vedanta que nem existe no cristianismo, do arrependimento, do perdão? Existe algo nesse sentido? Não, né?
Não, não existe. Essa ideia do arrependimento, de culpa e de perdão e de confessar os seus erros, suas culpas, sua maldade, né? Tudo isso não existe, né? Porque no Vedanta, o mal a gente vê simplesmente como ignorância, entendeu? Então, o grande mal que existe é a total ignorância a respeito, né, de Sati e Mithya, essa ignorância espiritual, como eu gosto de colocar, né? Então, esse é o mal, a causa de toda a maldade, a causa de toda a opressão que a gente vê no mundo de hoje, entendeu? De toda a violação de Dharma, toda essa causa, a causa de tudo isso é a total ignorância espiritual, o declínio dessa cultura espiritual nesse mundo que se tornou extremamente, né, materialista, né? Então, ninguém é realmente culpado, segundo o Vedanta, entendeu? Mas, ainda assim, todos os jivas são responsáveis. Não existe ninguém que diga, arrependa-se porque você é culpado, porque você fez isso, isso e aquilo. O Vedanta diz, não, não, não. Vocês são todos responsáveis, e na medida que você vai crescendo, 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 você vai viver uma vida sempre melhor, né? Sempre mais punya, sempre com mais paz, contentamento e circunstâncias favoráveis ao seu crescimento, né? Mas se você continua nesse caminho, entendeu? Você vai sofrer e sofrer e sofrer e sofrer e sofrer. A escolha é sua, né? Então, no Vedanta, nós apresentamos o livre-arbítrio para o Jiva de tal modo, de forma tão radical, que a escolha do Jiva é essa. E não tem essa de dizer, mas eu não tenho escolha, porque eu sei o que é o bom, eu sei o que é o mal, mas ainda assim existe essa força, essas vássanas inconscientes. Não, o Vedanta diz, não, 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 não. Existe, e eu digo isso de experiência própria, porque existe sempre esse brilho no intelecto humano, nos permite sempre de dar a volta por cima, como diz na gíria portuguesa, entendeu? De mudar a direção das nossas vidas, entendeu? De sair do declínio para a elevação. Então, nós sempre temos. E eu encontrei essa luz, essa força, no momento mais difícil da minha vida, quando eu era muito jovem, entendeu? Mas, ainda assim, eu dei a volta por cima. Algum crédito kármico existia dentro de mim, e me fez passar por todo esse processo de 40 anos até chegar no Vedanta, entendeu? Então, responde a sua questão, Sim, Marcelo. tá ótimo. O Henrique ergueu a mão. Bom dia. Não, Bom dia, respondendo para você, Marcelo, a visão do cristianismo antigo, né, que você pode ver isso também no curso de Milagres, o perdão significa isso não é real. Ou seja, não é um perdão como normalmente se conhece, assim, eu perdoa pelo que eu fiz, sino eu como dizendo, eu me perdoa ou perdoo você porque isso que aconteceu, na verdade, nunca aconteceu. Não é real. O significado do perdão, o significado do perdão trazido no cristianismo antigo, porque tudo foi desvirtuado, né? É justamente isso. Então, aí você vê que realmente como se diz, o ensinamento é o mesmo, né? Basicamente, no cerne. Mas isso não é real. O problema do cristianismo, se no fundo do cristianismo você encontra esses ensinamentos absolutos, entendeu? Que não são de muita ajuda, a gente vê que, na prática, o cristianismo ele não apresenta muitos ensinamentos que preparam o indivíduo para compreender essa verdade absoluta, né? Quando você vê os ensinamentos do cristianismo, eles são rudimentares, eles não abordam Mithya em sua profundidade, a natureza de Deus, etc., etc. Pelo menos o pouco contato que eu tive com o cristianismo, eles não apresentam Mithya, né, os ensinamentos de Mithya, de forma assim completa, né? Isso é o que eu teria que dizer, né? Agora, mas eu não sou... sim, eu tenho realmente existe eu acho também que não existe como se diz, ensinamento tão completo como o Vedanta em termos de realmente como que tudo funciona. Certamente não existe. Mas no cristianismo antigo é isso que eu falei, ou seja, nada aconteceu. Então é isso. Eu me perdoo porque nada aconteceu. Realmente tudo é ilusório. Sim. Mas esse é um ensinamento que ajuda poucas pessoas. Quando eu vivi com o Papaji, naquele tempo lá, em La
Bicknell, ele falava muito sobre esse tema de que nada existe, nada é real, nada aconteceu, etc, etc. E no final das contas, eles compilaram um livro muito extensivo dele, cujo título é Nada Jamais Ocorreu, Aconteceu. Mas esses ensinamentos assim absolutos, dizendo que nada existe, tudo isso é um sonho, isso e aquilo, em geral, ajuda pouco ou ninguém, entendeu? Ele precisa ser muito bem preparado e contextualizado para que ele realmente seja efetivo. Mas eu não quero entrar nessa discussão, e eu quero colocar uma outra coisa agora, é que essa questão da pergunta do Marcelo a respeito do perdão, ou não sei se foi você, Henrique, que entrou com esse conceito do perdão, o que eu disse agora, né, é que no Vedanta não existe a culpa, não existe realmente esse sentimento de que eu sou um pecador e de que eu sou perverso, eu sou mau, isso, aquilo, porque a pessoa já paga, ela mesma paga por sua ignorância. Existe somente a ignorância em operação, mais ou menos, dependendo do grau de ignorância ou sabedoria, né, que opera dentro de cada um de nós. Mas isso não impede a nós de que, sempre que nós cometemos um erro, de pedirmos perdão ao próximo, entendeu? Não impede a nós, quando nós cometemos erros, e até mesmo pedir perdão a Ishvara, né? Qualquer que seja o seu relacionamento com Ishvara, entendeu? Você pode dizer para o outro, olha, de novo, entendeu? Eu cometi um erro, no modo qual eu te tratei, falei com você, ou respondi a você, ou fiz coisas, né? Ou contratei com você, não foi claro, isso e aquilo, eu peço perdão. É uma atitude importante, bacana, que serve o propósito de resolver conflitos kármicos. Isso também não vem cancelado por aquilo. É o reconhecimento do erro cometido, né? Mas, ao mesmo tempo, uma aceitação que a flecha que foi lançada não vai ter seu curso que é diferente. Né? O reconhecimento de um erro, Marcelo, ele não é sinônimo de sentimento de culpa. Sim, exatamente, é isso aí. Do erro não é sinônimo de sentimento de culpa. Isso é que é mais difícil de compreender, porque, em geral, eles vêm misturados, entendeu? O verso 31, o mundo objetivo, o denso, Vyavaharika, é criado por Ishvara. O mundo subjetivo, Pratibhasika, é criado pelo Jiva, devido ou por causa do seu desejo latente pelo gozo, né? O gozo parece ser uma palavra literalmente perfeita, né? Eu nunca usei essa palavra, mas o Alex colocou o gozo, significa que o gozo, tecnicamente, dentro da língua portuguesa, é uma palavra adequada, né? Então, em inglês, a gente diria o latente, o desejo latente pelo prazer, né? Pela alegria, pela satisfação, né? Então, o mundo objetivo, esse mundo criado por Ishvara, denso, é criado por Ishvara. O mundo subjetivo é criado pelo Jiva. Por quê? Porque o Jiva, ele projeta, ele sobrepõe valores aos objetos, e esses valores que nós sobrepomos aos objetos não são intrinsecamente associados aos objetos, eles são intrinsecamente associados às experiências passadas que eu tive em contato com esses objetos. Tá? Em outras palavras, são as impressões que foram deixadas no meu corpo sutil, na minha mente, no meu intelecto, a respeito desse objeto de experiência que eu já experimentei no passado. Né? Então, essas impressões vão dizer, de novo, esse objeto de experiência, gostei, curti, adorei e quero mais. Né? Então, o Jiva vai projetar valor. Por quê? Porque ele quer curtir o que ele experimentou, o que forneceu a ele um sentimento de prazer, satisfação, segurança, alegria, paz. Então, ele quer de novo, ele quer aqueles objetos, os quais, no passado, a associação com tais objetos propiciou a ele um pouco de prazer, de gozo, de alegria, de satisfação. Né? Então, o Jiva, né, através desse desejo latente por
conseguir espremer um pouco de alegria, né? De prazer dos objetos, ele tem esse desejo, ele é movido por isso. Ninguém faz nada que não seja movido pelo desejo de extrair um pouco de prazer, satisfação, alegria, gozo. Ninguém faz, a menos que a gente seja realmente muito masoquista, né? E mesmo que nós sejamos, né, masoquistas como personalidade, né, a gente faz para sofrer, porque aquilo, de um certo modo, nos propicia uma certa satisfação. Vejam como eu sofro, vejam como, né, eu sou uma vítima, etc, etc. Mas, fundamentalmente, todos nós, né, nós somos movidos pelos desejos, nós desejamos aqueles objetos, experiências que, no passado, nos propiciaram segurança, prazer, alegria, satisfação, etc. A gente quer eles de novo, de novo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está projetando valor a determinados objetos. Aí a pessoa vai dizer, tudo bem, mas como é que a gente explica, então, que uma torta de chocolate, né, linda, maravilhosa, né, não produza essa satisfação a todos os jivas, né? Então, a gente vai dizer, sim, peraí, né? Naturalmente, é um consenso quase que geral. Quase todos os jivas desenvolveram uma vasana por açúcar. Isso foi introduzido na cultura ocidental centenas de anos atrás, e agora essa vassa monstruosa por açúcar e chocolate, entendeu? Ela domina mais ou menos as culturas de todo mundo, de modo que quase todos os jivas projetam valor numa torta de chocolate, né? Mas isso é o quê? As vassanas, né, que gradualmente se desenvolveram. Então, são essas vassanas que estão constantemente, né, exigindo, né, eu quero prazer, eu quero gozo, eu quero satisfação, eu quero segurança, é que elas vão ficar projetando valores. Essa é a realidade subjetiva, né, pratibhásika, que é criada pelas vassanas do jiva, porque ele sempre faz o que ele faz porque ele quer curtir, ele quer desfrutar do prazer e do gozo, né, na medida que ele obtenha aqueles objetos de desejo, que é mais fácil sonhar e desejar do que realizar, como nós sabemos, né? Quantos desejos nossos que permanecem não realizados, né? Porque existem diversas leis operando no campo que fazem de modo que essas realizações de desejos sejam não tão simples de serem obtidas, né? Aí, a dificuldade da experiência humana, né? A impossibilidade de obter sempre esses gozos, satisfações, e alegrias e prazeres, né? E o conflito, né? E a dor psicológica, né, derivada da frustração, irritação, raiva ou depressão, devido à dificuldade de realmente obter sempre a alegria, o prazer, o gozo, a segurança, etc, etc. Então, o jiva vive em um mundo subjetivo interno, né? Quando ele diz o mundo objetivo denso é Ishvara, é criado por Ishvara. O mundo subjetivo é criado por jiva. O jiva vive nesse mundo particular, né? Privado, interno, né? Mental, emocional. Nesta discussão, a palavra mundo significa experiência. Ela não significa os objetos físicos materiais, naturalmente. Nós já determinamos que os objetos físicos materiais pertencem a Ishvara, os objetos sutis, né, as ideias que nós temos, as ideias que nós desenvolvemos a partir do contato com os objetos físicos materiais que são de responsabilidade de Ishvara, esses objetos sutis, eles pertencem ao jiva. Quando ele diz o mundo do jiva, significa naturalmente o nosso mundo mental, emocional, não o mundo físico, é o mundo dos sonhos, o mundo do delírio, o mundo das projeções, o mundo da imaginação, né? Então, esse é o mundo que essa frase se refere. Isso como se é subinteso, né? Se diz? Não requer nem mesmo comentar. Ishvara cria a ideia de um jiva e dos objetos com os quais o jiva interage. Então, Ishvara cria o jiva, entre tantos objetos na criação, ele cria esses objetos sencientes,
entre tantos objetos sencientes, ele desenvolve o jiva humano, e o jiva humano, naturalmente, ele se encontra na presença de uma infinidade de outros objetos com os quais ele se sente extrovertidamente compelido a experimentar, obter, né? Conhecer, etc., etc., né? Ele interage, né? Ishvara, ele não é uma entidade que experimenta e que goza e que desfruta e que conhece, né? Ishvara é esse princípio, conhecimento e inteligência, fundamentalmente sattva, né? Essa energia que revela, que produz, que cria a causa inteligente, eficiente do universo. Ishvara não é uma entidade experienciadora, ele não é uma entidade que responde aos estímulos, ele não é uma entidade que curte os resultados de ações, ele não é sujeito ao karma. Ishvara é esse princípio a partir do qual esse mundo, que é todo ele fundado na causalidade, né? Causa e efeito, ele é o princípio, né? Esse conhecimento, inteligência, a partir do qual todo esse sistema se desenvolve. Ele é impessoal e ele é totalmente livre da criação. Ele é livre da criação, apesar da criação existir não a parte dele, não separado dele mesmo. Ishvara, ele é essa causa eficiente, mas ele é causa material e ele é o universo manifesto, porque o universo manifesto, ele é originado dessa causa eficiente que é Sattva. Mas Ishvara é livre dessa manifestação do universo físico material. Por quê? Porque toda vez que o universo físico material ele se dissolve, entendeu? Em Pralayam, Ishvara permanece como a causa eficiente, causa inteligente desta manifestação, né? Ele, portanto, ele é livre da criação. Ele é o projetor e a luz do projetor. É o projetor e a luz do projetor. Então, Ishvara é a luz do projetor, o projetor. Aqui, nessa analogia, Maya é colocado como filme, né? Maya, o filme é toda essa diversidade de nomes e formas, né? E o filme é o mundo dos objetos densos e sutis. E o filme é o mundo dos objetos densos e sutis. O mundo é o universo manifesto, né? Então, Maya ele vai projetar isso através do projetor, né? Que inclui a luz do projetor. E aqui ficou faltando o quê? Nós temos o projetor, a luz, o filme, e temos o filme do filme, né? E o filme projetado, né? Que é o universo. O que está faltando aqui? A tela, a consciência. A tela, exatamente, muito bem. Então, está faltando a consciência, né? Está faltando a consciência que aparece como jiva, dentro do qual aquele que, né, que experiencia o filme, né, o projetor, a luz do projetor, e o cenário, né, que ocorre dentro da tela da consciência, que nada mais é do que a consciência refletida, né, o que brilha no intelecto humano, né? Então, a tela desse filme, né, ficou faltando ali. Arlindo, o Renato quer fazer uma pergunta. Ok. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Me surgiu uma questão aqui. No estado de sonho, você disse que a gente não tem controle sobre as vássalas e nós estamos num outro estado. Aí, em seguida, você fez o comentário que do estado dos animais. Aí a pergunta que eu diria é que se no sonho a gente não está num estado semelhante, e se talvez na evolução os animais passaram por esse estado, a pergunta seria, eles vão continuar nesse estado e nós vamos evoluir desse estado para um outro, ou a Vedanta não se ocupa desses assuntos? Não, a Vedanta não entra muito, porque eles não são relevantes ao autoconhecimento, isso é mais o aspecto místico, esotérico, etc., entendeu? Mas os Vedas, eles fazem referimentos a esses temas também, né? Aqui e ali eu ouço, né, nas palavras do Swami Paramarthananda, ele dizer, ele apontar para o fato de que o status do jiva humano, né, esse jiva, né, encarnado num corpo humano com essa capacidade intelectual, não é alguma coisa que a gente possa realmente assumir como
como definitivo. A gente, através dos nossos esforços, nós podemos nos elevar a nascimentos superiores e sempre superiores, mas nós podemos declinar e podemos retornar em nascimentos, entendeu? Inferiores, entendeu? Dependendo da nossa conduta, dependendo dos nossos méritos, dos nossos karmas, entendeu? Então, a possibilidade, ela existe tanto para a elevação quanto para o declínio, tá? Agora, o modo qual o karma ele se desenvolve no reino animal dos outros jivas é um tema que o Vedanta, em geral, não aborda, e eu prefiro não tocar nesse tema. Ok? Obrigado. Nada. Os versos 32 a 37 descrevem ainda um pouco mais a dualidade do jiva, a entrada de dados sensoriais do corpo sutil, mais a interpretação dos mesmos através das vasanas é responsável por muitos tipos de emoções e experiências sensoriais. Então, nós sabemos, né? E os versos seguintes eles vão descrever um pouco melhor o nosso chart, o nosso pôster, né? Aquele pôster tradicional desenhado por James, que aparece a mente como o portão de entrada ou de contato do jiva, né? O jiva, através desse centro do corpo sutil, dessa função do corpo sutil, que recebe os estímulos e imediatamente, né, sente aquele contato com os objetos, né? Com objeto de experiência, com experiência. Então, ele vai a entrada, a dualidade produzida pelo jiva. Essa dualidade, ela inicia através da entrada dos objetos. Os objetos entram no corpo sutil através das nossas emoções, da nossa mente, né? E essa mente, ela vai interpretar, né, num primeiro movimento, ela vai sentir esses objetos. E como é que a mente, essa função do nosso corpo sutil, que recebe os estímulos do meio ambiente, como é que essa mente vai sentir e interpretar aquele contato? Ela imediatamente ela sente e diz assim: ih, gostei, ou ih, não gostei, não quero, não quero. Então, a primeira reação é aquela reação de vassana, né? Ela vai dizer: não, isso é alguma coisa realmente, né, favorável, agradável, né, em harmonia com o que eu quero, isso realmente é alguma coisa que eu quero evitar, é uma coisa desagradável, né? Então, esse é o primeiro movimento da mente, por isso que a mente é muito volátil, por isso que a mente é colocada com esse centro nosso, aquele centro no qual o objeto de experiência produz um pensamento e uma emoção associada àquele objeto barra pensamento. Ela é volátil porque ela é muito emocional, ela é muito impulsiva, compulsiva, ela é muito inconsciente, entendeu? Ela responde emocionalmente porque aquelas vassanas, elas vão simplesmente dizer para ela assim: ah, ótimo, oh, não, perigo, perigo. Então, o que a mente faz? Ela recebe, né, sensorialmente esses contatos, esses objetos, né, e ela produz um pensamento e uma emoção. Essas emoções vão vincular o jiva a uma ação. Mas um corpo sutil, bem geometricamente equilibrado, ele recebe esses estímulos do campo, esses estímulos vão produzir um pensamento e uma emoção, e esse pensamento e emoção, ele precisa ser submetido ao nosso centro intelectual, um aspecto, uma das funções do nosso corpo sutil, de tal modo que a nossa faculdade intelectual possa decidir qual é a resposta mais adequada, não segundo as minhas vassanas, né, que produzem inicialmente aquela reação emocional. O nosso intelecto, ele vai dizer assim: ok, mente, você fica calma, tranquila, não se agite, porque eu sou o juiz supremo aqui, sou eu que vou decidir o que eu vou fazer a respeito desse contato, dessa experiência, né? Então, isso, um corpo sutil geometricamente equilibrado, né? Então, essas emoções, eles vão vincular o jiva a uma ação. Essas emoções, uma das funções da mente é a função de produzir a emoção.
Em inglês, nós temos uma palavra que se diz, a mente, ela não somente integra os estímulos sensoriais numa única experiência, ela questiona, ela apresenta uma emoção que vai criar a energia suficiente para que o intelecto decida e responda. Então, em inglês a gente diz, uma das funções da mente is to emote. Emote, essa palavra emote, emoção, ela é associada a motion. Motion é movimento. Né? Motion, movimento, to emote. Então, ela vai criar a energia, a mente, ela cria a energia que ela concede ao intelecto, o intelecto ele vai discriminar, né, de forma mais fria, né, de forma mais intelectual, clara, e vai utilizar aquela energia emocional e converter aquilo tudo numa resposta o mais inteligente possível. Então, esses versos aqui eles vão estar desdobrando um pouco mais o modo o qual o Jiva ele mantém a sua realidade, né, o mecanismo, né, esse mecanismo de emoção, de integração dessas impressões sensoriais, e aí o intelecto, e tudo isso vai vincular o Jiva ao que são as ações. E essas ações são as respostas do Jiva, que o quanto mais elas tenham sido determinadas por um intelecto sábio, mais elas produzirão vasanas que serão conduzentes à libertação, à elevação e à libertação do indivíduo. Mas se esse intelecto estiver sobre o efeito ou sobre o poder de muita avidia, muita ignorância, esse intelecto ele vai responder a esse estímulo quase que emocionalmente, quase que puramente emocionalmente. Eu não sei se vocês já conheceram algumas pessoas que respondem aos estímulos da vida. A vida nada mais é do que essa interação entre estímulo e resposta. Eu conheci algumas pessoas que respondem aos estímulos puramente emocionalmente. É como se o intelecto fosse totalmente bypassado, né? O contato ocorre, as emoções surgem, o pensamento e as emoções surgem e a pessoa imediatamente apresenta uma resposta que quase sempre é emocional, né? Eu vivi assim a grande parte da minha vida, entendeu? Então, essas pessoas que respondem emocionalmente quase sempre são pessoas que produzem karmas muito conflitantes, mais e mais conflitantes. Por quê? Porque o intelecto ele está quase que fora de serviço, né? Fora de operação, e as respostas são apresentadas a nível mais automático, intuitivo, impulsionar, como se diz? Impulsivo, né? Impulsivo emocional. Né? Então, isso é um modo de ver, o modo qual essas emoções vão produzir uma ação que, na medida que elas sejam mais ou menos emocionais ou mais ou menos intelectuais, fundadas na discriminação, elas vão continuar produzindo vasanas. E a qualidade dessas vasanas vai depender da qualidade do nosso intelecto, da nossa capacidade de discriminar com base nesses conhecimentos espirituais, não com base naquilo que eu quero e que eu não quero, aquilo que eu gosto e o que eu não gosto. Vocês estão seguindo? Ok. Então, essas vasanas irão produzir mais e mais ações em um círculo interminável de experiência. Esse círculo interminável é o que nós chamamos de samsara chakra, a roda do samsara. A roda do samsara, do ponto de vista microcósmico do Jiva, nada mais é do que vasanas, entendeu? Que produzem pensamentos, emoções, entendeu? Um objeto do campo que aparece para a gente, ele imediatamente ele é interpretado pela mente e as vasanas vão apresentar uma resposta. O intelecto é sob a influência, ele foi corrompido pelas vasanas ignorantes, o intelecto ele está impossibilitado de apresentar uma resposta realmente eficaz, eficiente para o seu crescimento, para a sua elevação. Então, isso tudo é o que a gente descreve como samsara, entendeu? São esse círculo viciante, esse círculo retroalimentado que produzem mais ações num círculo interminável de experiências, né? A vida nada mais é do que uma vasana genérica,
monstruosa por experiência sensorial. Algumas pessoas, eles combinam experiências sensoriais com experiências intelectuais, mas a gente quer consumir experiência. Okay? A vida nada mais é do que essa vassana por experiência. Esse turbilhão de ação dirigida pelo desejo do gozo, né? Esse turbilhão de ação dirigida de eu quero o que eu quero, não quero o que eu não quero, é o que nós chamamos de samsara, ou a escravidão, a servidão. Essa escravidão pertence ao jiva, ela não pertence a Ishvara, porque Ishvara, ele não é sujeito a karma, ele não possui gostos e desgostos, né? Quereres e não quereres, é o sistema, ele é impessoal, é o sistema que propicia e permite ao jiva um campo de interação no qual ele possa trabalhar as suas vassanas e, nesse processo, crescer até que ele desenvolva a capacidade intelectual para compreender a real natureza do mundo dos objetos. Aí ele vai perder o interesse no samsara, ele vai desenvolver uma vassana pela compreensão e assimilação dos conhecimentos do Vedanta que revelam a real natureza do universo como o ser pleno que ele já é, que é a natureza dele, né? Então, a servidão pertence ao jiva, Ishvara é livre de todo esse problema kármico. O jiva pensa e acredita e ele se identifica com os seus pensamentos. Ishvara, ele não pensa e acredita, ele simplesmente produz o mundo dos objetos, e o mundo dos objetos ele aparece na mente dos jivas como pensamentos a respeito dos objetos, e esses pensamentos eles são modulados ou moldados por nossas vassanas. Então, essa realidade puramente subjetiva, que pertence ao jiva, ela causa escravidão. Por que ela causa escravidão? Todos compreendemos o porquê dessa servidão, dessa escravidão, que é o resultado dessa sobreposição de valor aos objetos, a essa realidade física e material dos objetos. O jiva sobrepõe valores. E essa sobreposição de valores causa escravidão, servidão. Alguém tem dúvida a respeito desse mecanismo que causa a servidão? Quem que tem dúvida? Ninguém? Ótimo. Então, todo mundo compreendeu o modo o qual nós nos tornamos prisioneiros do samsara, né? Então, esse turbilhão de ação dirigida, governada pelos desejos e aversões, é chamada samsara, causa essa servidão. Ela ocorre somente para o jiva. O jiva pensa e acredita e se identifica com os seus pensamentos. Totalmente. O verso 32, então, diz que os gostos e desgostos do jiva causam a servidão. Sabemos disso porque quando gostos e desgostos estão presentes, o prazer e a dor estão presentes. Mas quando os gostos e desgostos não estão presentes, a gente não experiencia nem prazer nem dor. Né? O Vedanta é tão simples, né? É irrefutável a lógica do Vedanta, mas aí o jiva, que é muito apegado ao prazer e ao gozo, ele vai dizer, mas né? Assim não vale, né? Remover o prazer e o gozo, né? Resolver a dor e o sofrimento e o desprazer às custas da remoção do gozo e do prazer, não vale. Eu quero remover só a dor e o desprazer. Eu quero manter o prazer. Então, de novo, nós estamos naquela situação na qual amarra o indivíduo já mais espiritualizado, no samsara espiritual, que é a tentativa de controlar a mente com a fantasia, com o desejo, com a ilusão de controlar os objetos de modo a atrair somente os objetos que me causam satisfação, gozo e
prazer e segurança, né? O que é uma missão impossível, como todos nós sabemos, né? E aqui o Vedanta apresenta coisa muito simples. Esses gostos e desgostos, né, quereres e não quereres, é que causam sofrimento, a servidão, a escravidão. A gente sabe disso como? Como é tão fácil compreender isso? Porque quando esses quereres e não quereres, né, os desejos negativos e positivos, desejo por haver e evitar, né, quando os gostos e desgostos estão realmente presentes, eu experiencio perturbação mental e emocional, que é, né, o que nós chamamos de sofrimento. Né? Então, toda vez que meus gostos e desgostos estão muito acentuados, são muito, né, fortes, né, digamos assim, presentemente, então eu experiencio o prazer e a dor. Por quê? Porque a minha ali fala prazer e dor estão presentes. Mas por que ela apresenta ali também a questão do prazer? Né? Porque o prazer também causa o sofrimento. O prazer causa tanto sofrimento quanto o desprazer. Né? A gente experienciar a dor e a frustração por não haver o que a gente não quer é igualmente aprisionante como experienciar o sucesso de novo, de novo, de novo. Né? Então, as pessoas que têm sucesso, né, nesse sistema, né, de ação e resultado de ação, de tal modo que elas obtêm muito frequentemente o que elas querem, elas ainda estão amarradas e presas e escravas do samsara, muito embora elas tenham uma vida mais predominantemente, né, banhada de punha, de situações, circunstâncias favoráveis. Mas qual é o problema do punha? Qual é o problema dessas situações favoráveis? Qual é o downside, o lado negativo? É que eu preciso ficar pedalando para produzir punha, né? Eu tenho uma situação de vida, eu comprei um carro e tenho uma casa, amanhã eu quero um carro melhor, uma casa maior, e depois eu quero 2 casas, uma na cidade e uma no campo, e daqui a pouco... Então, eu não paro nunca, né? Eu estou sempre correndo para ver e correndo para evitar. No momento que eu decido vou parar de correr, aí eu já não tenho condição de manter esse sucesso, né? Esse sucesso no haver exatamente o que eu quero, e mais, e melhor, e mais intenso, etc, etc. Então, a única chave é transcender os gostos e desgostos, de tal modo que o indivíduo esteja livre da dor, mas para nos livrar da dor, nós também temos que nos livrar dos prazeres. Mas não dos prazeres de modo geral, daqueles prazeres que são totalmente vinculados à obtenção de um objeto de prazer. Você pode experienciar o prazer, a satisfação e o gozo totalmente desvinculado de qualquer objeto. Você experiencia isso por quê? Porque você compreendeu que a satisfação, a alegria, o gozo e o prazer é uma condição mental, que é muito mais estável quando a mente ela é resolvida através do jnana, através da compreensão, do conhecimento, como apresentado pelas escrituras dos Upanishads. Né? Então, a gente só consegue transcender a dor quando a gente transcende, né, esse corre-corre para obter e evitar. Então, a gente só consegue evitar tudo isso quando a gente evita também todos esses quereres, todos esses prazeres, desejos por prazeres, né? Porque esses desejos positivos e negativos, eles perturbam a mente. Mesmo que nós tenhamos sucesso em obter muito frequentemente o que a gente quer, o processo através do qual a gente tem sucesso em obter o que a gente quer é extremamente, em geral, estressante e perturbante para a mente. Né? Vocês já notaram isso? Mesmo as pessoas de muito sucesso, elas experimentam muito estresse e agitação, porque elas querem o que elas querem, aí elas têm sucesso. Quando elas têm sucesso, porque finalmente elas obtiveram o que elas queriam, elas sentem, isso é sempre prazer. Né? Aí ela esquece que esse prazer, ele foi, né, como é que se diz? Ele foi precedido por muito desprazer, que foi o corre-corre para ver. Né? Ele esquece disso. Ele diz, não, uma delícia, que agora eu obtive o que eu quis. Né?
Ele esquece o rala-rala, o desprazer do correr para ver. Né? Então, quando ele compreende que esse pequeno prazer que o Jiva experiencia toda vez que ele tem sucesso no obter o que ele quer, ele tem um preço monstruoso, ele tem uma limitação e um defeito inerente a ele monstruoso, que é todo o processo para haver. Que, em geral, é muito competitivo, é muito intenso, é muito extrovertido, é muito rajásico e muito perturbante para a mente, o intelecto do indivíduo. Né? Então, a única solução é você se livrar desses prazeres e dores que são indiretos e dependentes do seu sucesso no haver e haver e evitar os seus objetos, desejos e aversões. Né? Então, a gente precisa transcender isso. Como é que a gente transcende? Compreendendo que o prazer e o desprazer são estados mentais e eles podem ser realmente resolvidos quando a gente aborda o problema na sua raiz. Diretamente, não indiretamente, através dos nossos relacionamentos com os objetos do campo. Está todo mundo acompanhando essa lógica? Alguém tem dúvida? Renato, você tem dúvida? Ok. Posso fazer uma colocação, Armindo? Por favor. Para que não se confunda também assim com negligência para as coisas para com o mundo, né? Tem várias passagens do Upanishad que diz não negligencia a riqueza, não negligencia a prosperidade, passagens no Taittiriya Upanishad, né? E só para a gente não fazer essa confusão, assim, né? Mas eu acho que é por aí, sim. Mas só... Sim, não. O Vedanta, exatamente. O Vedanta, ele não é apresentado simplesmente para os swamis, entendeu? O Vedanta é apresentado também para as pessoas do mundo, né? Os assim chamados householders. Né? Os householders são as pessoas do mundo. No Gita, o Lord Krishna diz, eu concedi ao mundo, né? Eu ordenei 2 tipos de estilo de vida, né? O do sannyasi e do householder, das pessoas do mundo, das pessoas de negócio, de família, entendeu? Então, o Vedanta, ele foi apresentado, colocado à disposição de ambos esses indivíduos. O indivíduo extremamente satívico, que não tem nenhum interesse mais no corre-corre da vida, e os indivíduos mais rajásicos e tamásicos, que ainda precisam correr atrás, né, dos objetos para evitar e haver. E aí ele apresenta o Karma Dharma Yoga como um modo de agir no mundo, correndo atrás do que você quer haver e obter, que naturalmente produz essa purificação e preparação mental e intelectual. Esse é o Karma Yoga, que é parte dessa umbrella de conhecimento chamado Vedanta. Né? Então, o Vedanta não é aquele que diz assim, abandone a família, abandone o seu trabalho e busquem, né, busquem um ashram, uma caverna, uma floresta. O Vedanta ele não faz esse tipo de sugestão. Na verdade, o Vedanta ele não dá conselho a ninguém, ele apresenta os ensinamentos, e essa passagem aqui se refere ao fato de que esse prazer que todos nós buscamos nada mais é do que um desejo de restaurar o nosso senso de paz e não limitação, que é a natureza daquilo que nós somos. Né? Então, a gente faz o que a gente faz, e a gente obtém alguns momentos de plenitude, digamos assim, que é o que existe por trás daquele sentimento de prazer e satisfação, a gente obtém aqui e ali quando circunstâncias são favoráveis. O Vedanta diz, compreenda que esse prazer, esse sukha, dukkha, eles não são inerentes aos objetos, são inerentes à sua qualidade mental. É quando a mente é livre dessas energias de eu quero haver, eu quero, quando ela é livre dessas aflições, que podem ser muito intensas ou menos intensas, quando ela realmente é livre, seja isso através do yoga, seja isso através do corre-corre do samsara, existem aqueles momentos que a mente é livre, e naquele momento nós experimentamos esse prazer, essa plenitude, essa paz, que é inerente à nossa condição mental, uma mente, né, bem banhada nesse autoconhecimento, né, permeada por esse autoconhecimento, ele permite ao indivíduo essa satisfação que é direta,
porque ela é inerente à minha condição mental, uma mente sábia, uma mente condicionada por esses conhecimentos espirituais. Indiretamente é como? Através dos objetos. Toda vez que eu obtenho alguma coisa, eu resolvo a mente temporariamente. Tá? Ou, indiretamente, ela pode ser através do yoga, mais especificamente, do Samadhi Yoga. Samadhi Yoga é uma tentativa de remover o mundo, porque quando você remove o mundo dos objetos, os objetos, eles têm a reputação, eles são o mundo dos objetos, os objetos do mundo, eles são vistos como o vilão da questão. Por quê? Eles têm esse poder de repulsão e atração mental. Então, o yogi pensa assim, não, o problema é o mundo dos objetos, então eu vou desenvolver, né, um Samadhi Yoga de modo que eu possa resolver esse problema, né? Mas o problema do Samadhi Yoga é que não resolve o problema na raiz. Porque toda vez que o yogi deixa aquela condição mental, imediatamente o mundo aparece e ele, de novo, ele se sente, né, influenciado, ou vítima, né, desse poder magnético de atração e repulsão que causa essa perturbação mental, emocional. Né? Então, aqui está dizendo nesse verso, mas quando essas vasanas, os quereres e não quereres, não estão presentes, a gente não experiencia nem prazer, nem a dor. Aí algumas pessoas vão dizer assim, putz, tudo bem não experimentar prazer, não experimentar dor, mas eu quero manter a outra metade da torta de chocolate, eu quero experimentar, né, o prazer, né? E os Upanishads vão dizer, não, você vai experimentar um outro tipo de prazer, mas é um prazer espiritual, né? É um prazer direto, não indireto, ele é independente, não dependente dos objetos do campo, é um prazer, uma satisfação, uma paz, um sukha que é inerente a esse autoconhecimento, essa compreensão a respeito de sua plenitude, né? Então, é isso que o verso aponta, né? O verso 33 diz que no estado onírico, embora objetos externos, objetos materiais estejam ausentes, o sonhador está vinculado às representações oníricas dos objetos materiais, das impressões mentais, e experimenta igualmente o prazer e a dor. Então, esse verso 33 diz que no estado do sonho, os objetos físico-materiais não estão presentes, mas as impressões deixadas na mente, né? Impressões derivadas dos contatos com os objetos físico-materiais, né? No nosso dias passados, né? Eles presentes, e o sonhador ele está vinculado àquelas impressões que são as representações oníricas dos objetos materiais. São impressões. Então, nada mais é do que os objetos físico-materiais que foram retidos em suas formas oníricas, entendeu? Como impressões mentais, e esses objetos, eles aparecem no mundo do sonho como realidade, e o jiva experiencia igualmente prazer e dor. As suas vasanas vão fazer com que o jiva experiencie o prazer, porque o sonho foi maravilhoso, o desprazer, porque foi um pesadelo, né? Então, é isso que está dizendo. Esses materiais, essas impressões, elas também produzem o prazer e a dor. No sono profundo, por outro lado, no desmaio, ou quando as funções mentais, intelectuais estão suspensas de algum modo, nenhum prazer ou dor é sentido, é experimentado. Apesar da proximidade física do jiva, naquele estado, né, de sono profundo, de desmaio, entre outros estados, ele está presente aos objetos, no quarto dele, ou na varanda, ou na rede, onde esteja fazendo um cochilo, um sono profundo. Então, os objetos estão presentes, mas ainda assim, os objetos, eles não afetam essa condição do sono profundo, porque no sono profundo é uma subordem de realidade
que ela não se mistura, ela não pertence a esses 3 estados. São 3 estados que compõem essas 3 subordens de realidade dentro da experiência do jiva, né? O jiva no estado de vigília, de sonho e sono profundo, né? Então, o que ocorre no estado de sono, entendeu? Ele não se mistura, não se confunde, ou não é afetada por que ocorre no estado de vigília, como também no estado de sonho, né? São coisas que pertencem a subordens independentes da mesma ordem chamada Mithya, em referência à criação, à realidade, né? Satibhasika, Prasibhasika do Jiva, né? Então, onde é que eu estou aqui? Então, tem uma passagem aqui interessante. No sono profundo, no desmaio ou quando as funções mentais estão suspensas. Então, existem determinadas condições mentais que são induzidas por natureza, induzida por nossas vasanas, por exemplo. Papaji costumava dizer que o sono profundo é um punya que requer méritos kármicos, né? Uma pessoa que não tem, que sofre de muito papa, de muitos karmas negativos, entendeu? De desméritos kármicos, ela tem dificuldade de entrar nesse sono profundo, como nós já sabemos, né? Muitos de nós já experimentamos momentos muitos, né, difíceis, de mentes muito perturbadas, como eu vivi no passado. Eu perdia o sono, né? Eu tinha dificuldade de dormir. Muitos de nós sabemos disso, tá? Então, esse sono profundo é uma condição induzida pelo karma do indivíduo. Ishvara, de acordo com os nossos karmas, ele vai favorecer a gente esse mérito kármico chamado o estado de sono profundo. O estado de sono profundo é importantíssimo, mas em moderação, né? Tudo é uma questão de moderação. Existem outros modos de induzir esse estado, né, no qual não existe nenhum objeto de experiência, entendeu? E nenhuma vasana, quereres e quereres, né, em operação. Um outro desses estados é o estado como é aparecido aqui, do desmaio. Desmaiou, que legal. Ainda bem que não morreu, é só um desmaio. Durante o período do desmaio, a pessoa está em nirvana, é livre de qualquer, entendeu? Atividade mental, né, de quereres e não quereres, né, que perturbam e que causam esse famoso sofrimento psicológico humano. Então, se você desmaiar, um desmaiozinho de vez em quando, né, nada mal, eu fico livre do mundo, né, fico livre, né, dessa problemática do mundo, né. Um outro modo que me fez lembrar, quando a gente estava lendo aqui, me foi lembrar do meu primeiro guru, que é o Osho Rajneesh. O Osho Rajneesh, quando ele era jovem, ele era tão doidinho que ele já tinha aquele fascínio, né, sobre a consciência. Ele queria compreender essa consciência. Ele meditava, ele naturalmente, espontaneamente, ele já tinha todo esse processo contemplativo que nasceu com ele como méritos, né, kármicos, né, méritos espirituais, né, vasanas espirituais. E ele queria compreender essa consciência, ele fazia de tudo para compreender essa consciência além da mente. Ele tinha um amigo dele que era bem mais velho do que ele, mas ele era muito persuasivo, muito, né, carismático, e ele convenceu esse amigo dele, que era um médico, entendeu, de aplicar a ele anestesia. E o médico toda vez dizia, não, eu não posso fazer isso, é contra a ética médica, eu não posso ficar dando anestesia para você sem uma justificativa concreta, entendeu? Aí ele ia lá, ele criava situações até que ele conseguia, às vezes ele até ia lá e conseguia subornar o cara, dizia, você tem que me dar essas injeções, senão eu vou dizer isso e aquilo que eu descobri sobre você. E esse cara acabou ficando vítima do Osho, e o Osho ia lá e tomava essas anestesias porque ele queria ir além da mente e compreender o que existe naquele estado, o que é essa consciência no estado sem qualquer atividade mental, entendeu? Sem qualquer consciência, né, humana, qualquer pensamento eu sou. Ele queria entrar naquilo, né? Mas ele não conseguiu chegar em lugar nenhum, porque ele diz que toda vez que ele tomava, ele permanecia
ele tentava permanecer consciente, aí apagava, e aí de novo ele falou, não, mais uma vez, eu quero tentar de novo. Eu quero permanecer como consciência, apesar de todas as minhas atividades mentais terem sido suspeitas, né? As funções mentais terem sido suspeitas. Mas não ocorria. Então, o sono profundo, no desmaio, tomando uma anestesia ou medicamentos que nos apagam completamente, né? Essas funções mentais são suspensas. Em um outro modo, naturalmente, é através do Samadhi Yoga. Samadhi Yoga é uma condição mental, ela é autoinduzida, não através de uma substância, não através de um desmaio, não através de Shwara, que concede a nós aquele estado de sono profundo, mas ela é induzida através do esforço espiritual do indivíduo de controlar a mente até que ele possa remover os objetos, o pensamento eu sou e os outros pensamentos que ocorrem associados aos objetos que ocorrem para esse pensamento eu sou, que é o ego. Então, essa dualidade, o sujeito, a mente do indivíduo e o objeto, ela pode ser removida através do Samadhi Yoga, né? Então, tudo isso são modos da gente suspender essas funções mentais e remover a experiência da dualidade e essa problemática do desejo e aversão, né? Então, nenhum prazer e nenhuma dor é sentida, apesar de estarmos próximos de todos os objetos em torno a nós durante aquela experiência, seja ela qual for, né? De Samadhi Yoga, ou sono profundo, desmaio, ou qualquer outra. Então, o que isso diz, né? De novo, né? Qual é o apontamento aqui? Nós estamos vinculados no sono profundo às nossas vasanas, né? Que nada mais são do que os objetos físico-materiais reciclados, né? E convertidos em vasanas, que são impressões mentais, emocionais, que projetam os mesmos objetos nessa realidade, né? Chamada o sonho, né? E de modo que o indivíduo igualmente experiencia o prazer e a dor. Então, o samsara nos amarra até mesmo no estado chamado de sonho. Então, nós estamos amarrados no samsara através do estado de vigília, amarrados no samsara através do estado do sonho, e nós somos livres do samsara quando nós dormimos profundamente. Por isso que em alguns dos nossos textos é dito que o pranya-jiva, que é aquele no estado do sono profundo, ele é quase iluminado, porque ele é livre dos objetos, porém, ele é livre da dualidade, ele é livre dos gostos e desgostos, porém, temporariamente, né? Então, no estado de sono, no estado do samadhi, no estado do desmaio, no estado de uma droga, como uma anestesia, né? Tudo isso nós somos livres do samsara, nós somos livres dos objetos, nós somos livres do sofrimento, né? Então, a real causa do nosso pesar são as vasanas, né? A verdadeira causa dessa escravidão são as nossas vasanas, essas energias que se apresentam para nós nesses dois estados, vigília e sonho. No estado de sono profundo, essa ignorância não se apresenta, e o sofrimento decorrente dessa ignorância também não se apresenta, mas, infelizmente, naquele estado, o jiva não consegue extrair, obter e assimilar o autoconhecimento, né? Ele está experienciando a ausência de dualidade, a ausência de objetos, a ausência de vasanas, de gostos e desgostos, porque os gostos e desgostos aparecem com os objetos, né? Mas ele não consegue se libertar do samsara, mesmo que ele consiga dormir 18 horas por dia. Ele vai se desenvolver sempre mais tamas e vai se tornar sempre mais inabilitado a compreender, né, a real natureza do seu ser, né? Então, o verso, ele indica que existem dois estados nos quais nós somos vítimas da dualidade, vítimas das nossas vasanas. Existe um que nós somos livres,
mas esse verso não aborda ainda que existe somente um modo, né? Um modo o qual nós podemos realmente, efetivamente ser livres, livres de nossas vássanas, livres dos nossos quereres e não quereres, livres da dependência dos objetos, né? Ele vai abordar nos versos seguintes, muito provavelmente. Eu não vou entrar nisso agora para não estragar o fim da festa, o fim da história, né? O verso 34... Daria para dizer que o sono profundo tem ávara, mas não tem vikshepa? Não tem projeção vikshepa, mas tem ávara, o ocultamento? Absolutamente, yeah. No sono profundo, nós estamos, é um estado muito tamásico, onde existe pouquíssima reflectividade, não existe muita sátiva, não existe muito rajas para projetar o mundo, né, das impressões. Naquele estado mais tamásico, nós estamos encobertos, né, por tamas ou avarana, né, a avarana, como você disse, e vikshepa é completamente ausente, porque a vikshepa é que produz essa sobreposição de valor, né, do jiva nos objetos, no estado de vigília, que transborda também, né, vaza no estado dos sonhos, através das impressões deixadas, né, pelos nossas sobreposições durante o estado de vigília. Sim, diga, Betânia. Vamos ver se ouve, porque minha internet está péssima. Eu fiquei pensando sobre o estado de sono, que o aparato refletor, que é o corpo sutil, ele está suspenso. E como que, então, mesmo assim, eu tenho a sensação... Só um minutinho. O aparato refletor é o estado do nosso corpo sutil, o estado da mente. Ele está numa condição muito predominantemente tamásica, na qual ele não reflete ou brilha, entendeu? Ele não reflete ou brilha com os objetos do mundo físico-material e os objetos do mundo onírico, entendeu? Porque existe um corpo sutil que é predominado por muitas tamas, tá? Ele está presente, o corpo sutil, mas ele não tem reflectividade. Como, né, que então a gente percebe que a gente dormiu bem, mas o que você falou agora foi que como ele está presente, né, ele não está suspenso, mas ele não tem nem sutis. É isso, né? Sim, esse é um tema muito sutil. Em alguns textos a gente vê, né, as escrituras ou os nossos textos dizendo que naquele estado o nosso intelecto, nossa capacidade realmente de compreender, experienciar e conhecer é quase que insubstancial, não existe, né? Então diz que o intelecto e a mente estão suspensas. Então não existe nenhum objeto, e não existe nenhum intelecto capaz de dizer assim, eu estou experienciando o vazio, eu estou experienciando a não dualidade. O eu, esse vritti, esse pensamento eu sou do prana, que é o Shiva, nesse estado, ele é tão sutil, no sentido de que as suas faculdades, elas são tão inconscientes, entendeu? Que é quase que inexistente, né? Por isso que às vezes ele diz, as funções intelectuais e mentais, elas estão suspensas. Mas ainda assim, as escrituras dizem que aquilo não é realmente a consciência experienciando, muito embora em alguns textos eles sugerem que seja a consciência, porque no final das contas, toda experiência é uma experiência da consciência, entendeu? Mas esse vritti eu sou do prana é um vritti tão insubstancial ou imperceptível, entendeu? Que ele não consegue realmente, conscientemente, estabelecer que eu estou experienciando a não dualidade. Se ele pudesse estabelecer intelectualmente, eu estou experienciando a não dualidade, e a não dualidade é a única realmente fonte de sukham, de prazer, de satisfação, de paz, né? Se ele tivesse essa clareza
né, intelectual durante o sono, ele sairia de lá quase que iluminado. A gente diz que o prânia é quase iluminado, mas ele, quando ele sai de lá, na verdade, nós saímos tão ignorantes quanto quando nós entramos no sono profundo. Porque o intelecto ele não pôde compreender nada do que estava, porque ele não foi realmente capaz de cognitivamente experimentar e estabelecer determinadas conclusões. Mas a gente sabe, em retrospectiva, que a gente aprecia muito aquela condição de sono profundo, na qual nada, nenhum objeto ocorre, né? E a gente, se a gente for notar mais cuidadosamente, quando a gente sai do sono profundo e acorda, de repente, às 3, às 4 da manhã, eu não sei você, mas muitas vezes eu falo assim, oh, não, eu gostaria de voltar. Por que eu gostaria de voltar para o sono profundo? É porque eu aprecio muito o sono profundo. Existe alguma coisa, né, desse jiva, que até mesmo no estado de sono profundo, assim chamado pranya jiva, ele aprecia aquela condição. E a gente só aprecia alguma coisa que a gente experiencia e gosta. A gente só aprecia alguma coisa que a gente experimenta e gosta. Portanto, esse desejo nosso por aquele estado é uma indicação clara de que existe um elemento experiencial no sono profundo que, embora seja muito inconsciente, ele ainda assim existe, porque a gente só deseja alguma coisa que a gente experiencia, conhece e aprecia. Você entende a lógica, Betânia? Veja se eu entendi essa parte, assim. Então, o aparato refletor, ele está presente, só que ele está com muitas tamas, porém, há um reflexo mínimo muito sutil, porque Sattva ainda está lá, e é por esse mínimo de Sattva que está lá, que eu consigo saber no dia seguinte que eu dormi bem. Exatamente. E você consegue apreciar aquele estado. Muito bem colocado. Muito, muito, muito bem colocado. Você falou melhor do que eu poderia ter dito. Eu entendi, porque eu não estava conseguindo entender como eu lembrava de estar bem e estar presente no sono profundo, se o aparato tivesse suspenso, mas é que ele não está completamente suspenso, mas ele tem muitas gunas tamásicas, muita energia tamásica ali. E por isso que... Mas tem ainda a Sattva, um reflexo muito sutil. Sim. É a mesma... A gente pode traçar um paralelo aí com o estado do sonho também, porque no sonho a gente sabe que o sonhador está ali e ele está experienciando os objetos do mundo do sonho, entendeu? E ele está experienciando o prazer e a dor, né? O prazer e o desprazer, né? Então, o que diferencia o jiva nesse estado do sonho do jiva do estado de vigília? É a sua condição intelectual, porque no estado de sonho, entendeu? O jiva, ele se torna um bhokta, entendeu? Um bhokta é aquele que experiencia os objetos, experiências do mundo onírico. Ele vai experienciar, mas a sua capacidade de responder, e mais importante, a sua capacidade de compreender o que está ocorrendo, a sua capacidade intelectual, é praticamente inexistente. Né? Por quê? Porque naquele estado existe mais rajas para projetar essas energias mentais e emocionais e existe menos sattva, entendeu? Raja está projetando aquele universo do sonho, os objetos estão ali, e o jiva é aquele que está recebendo, né, dentro do contexto, do âmbito dessa subdimensão, né, onírica, ele recebe aqueles objetos oníricos de experiência e ele simplesmente recebe como um bhokta, aquele que recebe quase que em total, como se diz, em total impotência, porque ele não sabe o que fazer, ele não sabe como compreender, ele só vai simplesmente gozar ou sofrer aquelas experiências. Ele é um receptor.
daquelas vassas, daqueles objetos soníferos. Então, a capacidade do sonhador, ela não permite, a capacidade intelectual, devido ao excesso de rajas e uma carência de sátiva, não permite a nossa capacidade intelectual, dentro do sonho, de discriminar e processar compreensões, determinações, crescimento espiritual. O jiva ele só cresce realmente através das compreensões e determinações durante o estado de vigília. Por quê? Porque é durante o estado de vigília que nós temos mais sátiva à nossa disposição. Professor, seguindo essa lógica, eu poderia concluir também que samadhi seria uma suspensão maior de rajas, um aumento de tamas e maior sátiva do que no sono profundo, e por isso eu poderia perceber, né, que eu estou ali sem os objetos, porque eu não estou projetando. Eu poderia dizer que seria também isso, porque no sonho eu tenho mais rajas e diminuir sátiva. No sono profundo eu tenho mais tamas e diminuir mais ainda sátiva. E talvez em samadhi eu tenha mais tamas e um pouco de sátiva sem rajas. Sim, eu não gosto de entrar nesse tema, porque eu não tenho eu tenho quase que nenhuma experiência de Samadhi Yoga. Eu gosto de elaborar e falar com base no meu conhecimento e das minhas experiências também, né? Mas eu ouvi, o problema, eu estudo com o Paramartananda e os áudios de Paramartananda eu tenho milhares e milhares de horas. Às vezes eu ouço uma coisa assim, eu quero voltar lá e eu não consigo achar, porque são centenas de milhares de classes, e se eu não marcar exatamente aonde encontrar aquilo, depois buscar isso nos áudios é difícil, não é como ter um livro. Mas eu já ouvi ele fazendo alguns desdobramentos desse tema, e elaborando sobre a distinção entre o sono profundo e Samadhi Yoga, entendeu? E eram desdobramentos extremamente sutis, né, maravilhosos, isso e aquilo, mas eu vacilei de não anotar onde que eu ouvi tudo aquilo. Então, agora eu estou meio perdido para achar. Eu gostaria de voltar lá para ouvir novamente, né, toda aquela elaboração. E esses textos do Paramartananda, esses textos mais sutis do Vedanta, não é que você pode entrar no Mr. Google e perguntar a ele, eu quero achar isso e aquilo, o Google não acha, entendeu? Então, eu prefiro não comentar sobre isso. O Samadhi, ele é colocado, né, através desses desdobramentos, como ligeiramente superior ao estado de sono profundo, tá? Ligeiramente superior, e existe uma lógica apresentada lá, extremamente sutil, que eu prefiro não tocar nesse assunto, porque a maioria da lógica eu esqueci. Orlin, posso fazer uma colocação bem rápida? Sim, sim. Sadananda, na obra Vedantasara, ele faz uma diferenciação do Samadhi Yoga e do Samadhi Vedântico. O Samadhi Yoga seria mais um Nirvikalpa Samadhi, você perde totalmente a consciência, o intelecto, você perde totalmente a discriminação do intelecto. E no Samadhi Vedântico, você se mantém ainda numa dualidade, não é totalmente Advaita como o Nirvikalpa, mas você mantém ali a lucidez do intelecto, e seria um processo, então, mais assim de entendimento também, né? Então, tem essa diferenciação do Samadhi Vedântico e do Samadhi mais iógico, né? Sadananda faz algumas diferenciações assim. Não, esse é um tema que nós abordamos frequentemente no nosso grupo do Vedanta. Esse é um tema diferente. A Betânia se referia a uma diferença extremamente sutil entre o estado de sono profundo e o estado de Samadhi Yoga. Essa distinção que você apresentou, Eduardo, é a distinção entre o Nirvikalpa Samadhi e o Samadhi natural, que é muitas vezes referido como o Sahaja Samadhi. O Sahaja Samadhi é um Samadhi natural, o indivíduo permanece em seu estado de vigília, mas a mente é bem resolvida através do Jnana,
e ela não sofre, né, essa perturbação, apesar da dualidade e a presença dos objetos que, em geral, perturbam as mentes dos samsaras, né? Então, esse é um tipo de samadhi, é o mais valioso, é o samadhi natural. É um samadhi que não requer a remoção da dualidade, a remoção do mundo, que somente é possível através da graça de Ishvara com sono profundo ou dos esforços do yoga em desenvolver uma vasana por samadhi yoga. Agora, existem discussões muito profundas a respeito não somente da distinção entre o sono profundo, e se você encontrar essas discussões, por favor, compartilhe comigo, a distinção muito sutis entre o sono profundo e samadhi yoga, como também distinções muito profundas entre, o que eu ia dizer? Distinções profundas entre esses dois estados e o samadhi, eu me perdi, eu ia dizer uma coisa legal, vamos ver se ela volta. Então, a Betânia se referia a esse sono profundo comparado com o samadhi yoga. Existem distinções, né, muito sutis a respeito disso, né? E existem distinções sobre a natureza. Não, existem distinções, discussões, né, eternas sobre a questão o que purifica mais a mente do indivíduo. Jnana Yoga ou Samadhi Yoga? Essa é uma discussão clássica do mundo espiritual, entendeu? Os yogas dizem que é o Samadhi Yoga. E eles se prendem à lógica de que se você desenvolve uma vasana por Samadhi Yoga, de Samadhi, você simplesmente remove o mundo, né, por intervalos de tempo sempre mais extensos, e durante aquele período você vai queimando vasanas, porque elas se alimentam das nossas atenções e engajamento. A gente engaja, a gente age upon them, né? Então, o Samadhi Yoga é dito como um grande purificador. Do ponto de vista do Vedanta, nós dizemos que o grande purificador é Jnana, a compreensão, precedido por Karma Yoga, grandes purificadores, entendeu? Então, naturalmente, é fácil de compreender que o purificador mais eficaz é o Jnana, porque ele aborda a causa raiz do problema. A causa raiz do problema não é simplesmente a disciplina e controlar e remover o mundo dos objetos que, em realidade, pertencem a Ishvara, não a você, né? Então, a causa raiz do problema é você permanecer nesse mundo, apesar do mundo dos objetos, e ainda assim resolver a sua mente através da compreensão de que tudo que existe aqui ele é parte de uma realidade aparente, privada de valor intrínseco, entendeu? Então, que nós podemos projetar, além disso, os objetos, eles possuem alguns valores utilitários, etc, etc. Então, essa compreensão, ela produz essa purificação e sucessiva compreensão e condição mental, que não é o objetivo do Vedanta. O objetivo do Vedanta não é estabelecer uma determinada condição mental. O objetivo do Vedanta é estabelecer o indivíduo firmemente convencido de que ele é a luz da consciência e não a sua condição mental. Condição mental nada mais é do que um reflexo, uma energia, entendeu? Um objeto, né? Conhecida por você, né? Então, o objetivo do Vedanta é estabelecer o indivíduo em sua real identidade como consciência, mas esse jnana, essa compreensão, como bônus, como subproduto, ela produz uma mente naturalmente mais estabelecida em sattva. Por quê? Porque a ignorância que antes extrovertiva, deprimia e agitava a mente, ela foi removida através do jnana. Entendeu? Então, é muito simples compreender que não existe nada no mundo espiritual mais valioso do que a compreensão, do que o jnana. Entendeu? Muito mais do que a força da disciplina de controlar a mente. Então, nós passamos do tempo, e a esse ponto, onde é que nós paramos? Eu ia entrar no mentiroso. Um mentiroso disse a um homem, cujo filho havia ido a um país longínquo,
e o garoto estava morto, embora ainda estivesse vivo. O pai acreditou nele e ficou ofendido. Se, por outro lado, seu filho estivesse realmente morrido no exterior, mas nenhuma notícia tivesse chegado a ele, ele não teria sentido a dor, o pesar, etc, etc. Isso mostra que a verdadeira causa da servidão não são os eventos do mundo, mas são os modos os quais nós lidamos com os eventos do mundo, né? Por quê? Porque o cara chegou e disse, o seu filho morreu, então ele sofreu, né? Se ele não soubesse nem nada, ele não teria sofrido, né? Sofrido. Então, o que isso indica? Indica que saber que alguma coisa ocorreu, entendeu? E o modo, saber ou não, e o modo qual as nossas vasanas que querem determinadas coisas e não querem determinadas coisas, naturalmente a vasana de um pai ou de uma mãe é que meu filho viva eternamente. Um pai ou uma mãe não querem mais enterrar um filho ou uma filha, né? Então essa vasana vai causar um sofrimento dentro de um contexto de uma notícia que talvez tenha sido verídica ou não, né? Então tudo isso é um jogo das vasanas, né? Esses nossos quereres e não quereres, desejos e aversões, né? O que eu quero haver e o que eu quero evitar. Então, a verdadeira causa do nosso sofrimento são as vasanas. Mas a gente deixa para elaborar um pouco mais sobre isso na semana que vem. Marcelo? Então a gente se vê proximamente. Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos. Até a próxima. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.